Olá, ninhos! Buenos dias! Tudo bem, meninos? Vamos lá para mais um capítulo, já estamos na reta final, né? Graças a Deus. Vamos lá para a página 9, capítulo 14, ok? Bom, essa página que falta dos exercícios das 6 e 7, eu vou colocar no grupo, tá certo? Bom, nós vimos aqui a aula passada sobre o capítulo 13, terminamos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 14. Ele fala sobre os verbos irregulares terminados em acer, esir, isir, usir, né? Que é o conduzir, o elegir, o emitir, o usir, tem a ser e outros, dá branco assim, normal, viu, gente? Então, tem todos esses verbos que têm essas terminações, ele tem uma irregularidade na primeira pessoa. Por exemplo, conduzir fica de eu conduzco, certo? Se fosse pertencer, de eu pertenezco. Se fosse um outro verbo, por exemplo, temos também o outro verbo que é o pedir. Ele vai ter uma irregularidade diferente também, porque ao invés do P, na raiz eu vou usar pi. Então, eu pido, eu não pedo, eu pido, certo? Aí nós vamos chegar lá, vamos por etapas. Primeiro nós vamos ver esse texto que eu achei muito interessante, e é um texto assim, que acaba deixando uma lição pra gente, né? Então vamos ver. Esse texto diz assim que vivia numa aldeia um homem rico. Ele tinha uma casa, muitas poças, muita terra e umas árvores, que ele tinha muitas árvores e fazia uma sombra muito gostosa lá. Um dia, um mendigo passou por lá e sentou na árvore. O homem, muito invocado, prepotente, falou: dá para você sair daí? Essa árvore é minha. Aí ele falou assim: como essa árvore é sua? Aqui é minhas terras, são minhas terras. Então essa árvore eu que plantei. Então quer dizer que a sombra que você está aí se aproveitando dela é minha. Aí o homem diz: sim, mas o que eu posso fazer para poder descansar um pouco e ter a sombra? Ele falou: ó, para ter a sombra da árvore, para ter a sombra que tem na minha fazenda, você teria que pagar por ela. Aí o homem falou: tudo bem, eu vou pagar então por essa sombra. O homem, na gozação, não vendeu tão cara a sombra, né? E acabou vendendo por um bom preço para esse homem pobre. Aí esse homem comprou a sombra. Um belo dia, caiu a tarde, o homem foi lá e sentou. Aí o rico olhou, viu ele sentado, não falou nada. De repente, o sol estava entrando na sala da mansão lá do homem rico. Esse homem foi e entrou na casa dele e sentou. Aí o homem se espantou, falou: como assim? Eu falei: eu estou na sombra. Eu comprei a sombra, eu paguei por essa sombra. Daqui a pouco foi para a cozinha, sombra. O homem foi até a cozinha, pois se serviu lá na cozinha, sentou, ficou lá se deliciando na sombra, porque a sombra estava na cozinha. Um belo dia, esse homem falou: poxa, pior que está no contrato, porque ele fez um contrato, assinou perante duas testemunhas. Aí um dia estava dando uma festa, muita gente rica na festa, esse mendigo, esse pobrezinho, entrou todo com aquelas roupas farrapilha, né, todo rasgadinho, entrou no meio da festa e ficou no salão principal lá, sentado no chão, bem no meio. Todo mundo se espantou: que é isso, que esse homem está fazendo, né? E o rico explicou: infelizmente, eu, na minha inocência, acabei brincando com ele, vendendo. Na verdade, ele quis tirar proveito, porque ele tirou dinheiro do pobre, sendo rico. Ele acabou comprando a sombra, eu vendi a sombra. Aí os amigos dele, os ricos, todos começaram a rir, né? E a partir daí, então, ele, todo lugar que tinha uma sombra, ele entrava. De repente a sombra estava na cozinha, ele ia para a cozinha, incomodava as pessoas que estavam lá. E assim foi. Bom, quando chegou no salão de visita, todo mundo ficou louco, né? Falou: pô, mas a gente vai ficar aqui na festa com esse homem maltrapilho aí sentado no chão olhando pra gente? Aí ele achou muito estranho. O rico fez então o impossível. O que fez? Ele viu que não dava mais, porque os colegas, ele virou piada, os colegas começaram a gargalhar dele, rir da cara dele, pela palhaçada que ele tinha feito, e acabou se dando mal, né? Aí, ele que fez o quê? Ele não tinha mais paz, não tinha sossego, porque ele tinha vendido, estava no contrato, e o homem sempre invadindo a casa dele.
para ficar dentro de casa na sombra. E quando batia a sombra no canto da sala, onde tinha o belo de sofá dele, ele ia lá, sentava, toda numa boa, ficava assistindo televisão com ele. E o homem ficou muito incomodado com isso e virou chacota. Aí ele simplesmente falou, não dá mais para ficar aqui, ele se mudou da casa. Comprou uma outra fazenda, uma outra casa, e acabou deixando aquela bela casa com toda aquela propriedade, a fazenda, para esse homem pobre, né? Então foi isso daí. Daí ele falou, daqui por diante, todos os pobres da aldeia podiam, né, se aproveitar do frescor da sombra daquela grande amoreira. Era uma amoreira. O pobre sabia da situação dos outros pobres, então deixou todo mundo usufruir da sombra, a frequentar a fazenda. Foi uma grande coisa, né? Foi um bem feito. Então vamos lá, vamos responder a página 10. Na página 10 fala assim, tendo em conta o contexto em que aparece no texto, vamos assinalar agora o sinônimo das palavras, dos fragmentos. Então aqui a primeira diz, el verano este hombre rico acostumbrava. Acostumar, um sinônimo, é a mesma coisa de que soler. O verbo soler é acostumar também, então solia, tá? É a letra C. Número 2, levanta-te depressa e vete. Ele está dando uma ordem, né? Uma ordem no imperativo. Vete, vai, né? Sigue tu caminho. É a mesma coisa quando ele fala segue o teu caminho, marche, né? Marche, marte-te. É a letra A. 3. Tu não me puedes exigir que me marche. Você não pode exigir que eu parta, que eu saia daqui marchando, né? É a mesma coisa, você não pode exigir que eu me vaya, que eu vá, que eu me vaya. Então, é um sinônimo. Número 2. Assinale a frase cujo conteúdo equivale a cada uma das seguintes frases de texto. Então, o conteúdo que vale é o rico não lhe quedou, quer dizer, não ficou mais nenhum, não restou nenhum remédio que tragar-se sua rábia. Ou seja, ele acabou engolindo em seco, acabou engolindo aquela raiva que ele tinha e teve que sair, porque ele não aguentava mais, estava muito incomodado. E pela lei, o pobre tinha direito. 2. Seus hóspedes estalaram em carcajadas. O que quer dizer isso? Eles começaram a rir, a dar gargalhadas dele, quando ele falou que fez ele assinar, vendeu a sombra para o homem. E começaram a rir, porque ele foi ingênuo, né? Número 3. E que se refierem los pronombres subrajados nos fragmentos seguintes. Então, a que se refere esses fragmentos que foi subrajados? O fragmento subrajado, logo no início aqui, fala assim, saliendo de la cocina, aqui se acabou, yo no te lo permito. O que está sublinhado é o lo permito, né? Se refere a quê? A ele entrar e sair da cozinha do salão de visitas. Então, vocês podem escrever, quando ele fala o quien, se refere a ele entrar e sair da cozinha e do salão de visitas, certo? Número 4. Em tua opinião, que objetivo melhor descreve a personalidade do homem rico? Justifique a sua resposta. Ele era ambicioso e materialista e egoísta, né? Ainda quis tirar proveito do coitado do homem pobre. Qual fragmento que mostra isso? Quando ele diz assim, eu mesmo he plantada este árbol. Quer dizer, eu mesmo que plantei essa árvore. Dizendo que era dele, né? Com minhas próprias manos e graças a mim, esmerado cuidado, acrescido, lozanamente, frondosamente, né? Então cresceu muito essa árvore, graças a ele, ao cuidado dele, a ele ter plantado. Foi aí que ele mostrou muito egoísmo. Então o rico, ao escutar a palavra dinheiro, que o pobre falou, quanto você quer de dinheiro por essa sombra? Então quando ele escutou a palavra dinheiro, ele se pôs muito contente, ficou muito bem, né? Então, te tender a sombra da minha árvore, se me pagares. Então, esse trecho que mostra, vocês vão lá no trecho do livro onde está essa frase, né, dele e transcreve para cá, ok? Então, a frase quando ele fala, eu mesmo he plantado el árbol com minhas próprias manos e com os meus cuidados ela cresceu frondosamente.
E quando ele fala assim, o rico escuta a palavra dinheiro. Ele se pôs contente, certo? Então são essas duas frases. A letra B diz assim: por que fez o homem rico um mau negócio em vender a sombra da árvore? Por que vocês acham que ele fez um mau negócio? Porque o pobre teria o direito de entrar na casa dele para desfrutar de tudo, certo? O pobre tinha direito de entrar na casa dele para desfrutar de tudo. Como eu não posso fazer tudo para vocês, que não é certo também, vocês vão responder agora a letra C, D, E e F. Na próxima aula eu corrijo, ok? Próxima aula nós vamos entrar com esses verbos. Pertencer, são todos os verbos que têm as terminações ser, sir, o sir, né? Que é o conduzir, pertencer, agradecer, conhecer, merecer, lucir. Ele fica de eu lusco, de eu pertenezco, de eu conosco, de eu ofresco, de eu paresco, tá certo? Então, a primeira pessoa vai mudar. Então, na próxima aula, nós vamos ver esse texto. Ok, meninos? Então, até a próxima aula, se Deus quiser, façam essas tarefas, ok? Hasta la vista!